Hoje vamos falar um pouco sobre a arte dentro da educação da sensibilidade e como ela é um fator crucial para que a gente possa desenvolver essa educação e qual as suas consequências na vida humana, né? Eu posso falar, sim, do meu ponto de vista, que sempre tive uma dificuldade na parte de relacionamentos eh, pessoais, né? Então, seja porque talvez quando criança, né, sempre fui muito o mais novo assim, né, na família e tal, sempre era o caçula das coisas e para mim era difícil, né, a diferença de idade com os meus primos, enfim. Mas na própria escola mesmo sempre fui muito fechado assim, mas muito tímido e falava pouco, né? Não me relacionava bem com as pessoas, porque sempre fui muito, não sei dizer, talvez muito autocentrado, né? E ao longo da vida, né, eu fui percebendo que isso foi sempre uma dificuldade, né? Tem a questão de ser mais introspectivo e que realmente é da minha alçada, né? É do meu, faz o meu estilo, assim, meu temperamento ficar mais recluso, mas às vezes isso é algo que impossibilita certas coisas, né? Impede com que a gente trabalhe com certas oportunidades. E o processo da arte na educação da sensibilidade faz com que esse problema, essa, essa falha, né, como se fosse uma espécie de entupimento, né, e de obstrução no fluxo, né, da, da nossa energia, das nossas emoções, ele fosse resolvido. Porque qual a função principal da arte? A arte ela torna concreta as ideias que são abstratas. Então, quando nós falamos de elementos ideais, de conceitos, de elementos que nós precisamos desenvolver uma ideia para chegar a uma conclusão, elementos da filosofia, dialética, elementos de retórica, todos esses são elementos ou são ideias que são trabalhadas a partir do plano mental, ainda que todas elas tenham a sua consequente conclusão ou concreção, né, vamos dizer assim, ou seja, elas se tornam elementos concretos e interferem ativamente na nossa vida. Essas ideias, elas são trabalhadas, né, a um ponto de vista mais intelectual, e na arte elas são não só compreendidas, mas devem ser assimiladas de forma viva, se queremos levar as coisas adiante, né? Então, assim, quando nós pensamos numa obra de arte, nunca pensamos nela como um simples remendo ou um, um monte de retalhos de elementos que se juntam, né? Como alguns às vezes falam do seu processo criativo, que vai simplesmente juntando um monte de coisa, né? Fazendo um brainstorm e juntando um monte de coisas que viram. Isso é o aspecto externo da coisa. E muitas vezes as melhores obras não são construídas dessa forma. Pelo contrário, elas nascem de uma necessidade. Elas nascem de uma mensagem que se quer entregar. Ainda que muitas vezes o processo criativo possa parecer caótico, porque perdemos, né, com o tempo esse método de concepção, de maturação e do seu consequente desenvolvimento, né? Porque no plano ideal nós precisamos pensar nessa concepção, né, que vai dar uma espécie de ideia, né? Concebeu-se como se concebe, por exemplo, uma vida, né? Um feto. E precisamos alimentar isso, né? Energizar isso, dar uma espécie de, de fundo emocional ou de cor para isso. E depois disso ter uma concepção que traz uma ideia de mote, de mensagem, de força, de ideia chave, de ideia condutora, vamos
energizar isso com esse fundo, né, de cor, para depois pensar na ideia de como construir, como conceber, só depois pensar na ideia de forma. E forma ainda pensando na ideia mais intelectual da ideia, né? Não enquanto tô falando coisas que são meio ambíguas, mas a forma enquanto um elemento que faz com que nós nos conectemos com a ideia, tá? Então a forma, ela traz em si uma espécie de esqueleto da ideia. É um pouco a, a ideia humana, né? O aspecto humano, a forma humana, ela tem um constituinte, né? A cabeça e os braços, enfim, que desce depois para as pernas, né? E essa forma, ela remete à ideia do ser humano. A ideia do ser humano, ela não é o aspecto externo, mas sim o elemento interior. A forma na arte, ela é analogamente semelhante. Então, eu tenho uma forma, pensar que na poesia a gente tem sonetos, tem vilancetos, tem redondilhas, são textos épicos, temos as oitavas de Camões, né, temos a terça rima, né, de Dante. Então, existem várias maneiras de organizarmos o aspecto externo do poema, né? E esse aspecto externo ele vai trazer, né, de certa forma, ele vai estar imbuído de uma força condutora ou de uma ideia interna. Então, eu tenho o contato com as emoções, eu tenho o contato com os sentimentos que são trazidos por aquela obra e os conflitos que ela me traz, né? Que vão remeter a uma espécie de descida, né? Subida, muitas vezes está tratando disso, né? De encontrar um ponto e resolver esse ponto, né? Emocionalmente, não somente intelectualmente, né? Muitas vezes a gente já concebe isso intelectualmente, mas emocionalmente as coisas ficam meio defasadas, há uma distância. E a arte, ela constrói uma ponte entre essas duas coisas. Entre a razão e a emoção, a arte realiza essa ponte e ao construir essa ponte, ela pode apontar para coisas mais elevadas, como se fosse uma ponte de um triângulo. Então, a razão e a emoção, elas se baseiam em dois opostos, né? Aparentes, claro. E quando você constrói uma ponte entre elas, você consegue apontar para um elemento mais alto, que seria a inteligência de elemento de alcance universal, que também tem uma abordagem intuitiva e uma abordagem prática, né? A inteligência, ela nunca é simplesmente um intelecto puro, mas traz consigo outras forças. E essa é, de verdade, a ideia humana, né? A forma humana, ela aponta para essa forma transcendente humana, essa ideia humana, né? Eu falava disso, né, para os alunos, né, de filosofia ontem, e falava que para Aristóteles, né, você tinha... Isso, na verdade, foi engraçado porque foi a pergunta de uma aluna que ela foi trazendo, puxando, e ela chegou a essa conclusão, né? Eu só fiz arrematar, né? Basicamente é o seguinte, que muitas pessoas não possuem a oportunidade de desenvolver certos valores humanos, não possuem a oportunidade de tomar contato com a sua essência humana e por isso nunca desenvolvem esses valores, né? E aí foi falando isso, né? Foi trazendo essas coisas e aí ela colocou algo mais ou menos assim, que enquanto seres humanos elas não conseguiam fazer aquilo que era mais próprio, né, do ser humano, que era justamente as virtudes, os valores, para que se chegue à vida feliz, né? Era uma aula sobre esses conceitos de Aristóteles. E eu simplesmente, né, arrematei dizendo que sim, para Aristóteles, essas pessoas não são humanas. Elas apenas têm uma aparência humana, são humanas em potencial. Apesar de ser uma visão dura, né, é uma visão que para Aristóteles é exatamente dessa maneira. Ele vai explicar, né, justamente isso, que a aparência das coisas pode nos enganar e que
a aparência indica a essência, mas ela não, muitas vezes ela não determina. E é natural para o ser humano ser virtuoso, desenvolver esses valores. É natural para o ser humano que ele possa tomar contato com a sua razão. E enquanto ele não acercar-se e tomar posse dessa verdade, ele vai ser, não vai se desenvolver plenamente, vai estar sempre aquém e vivendo, por exemplo, uma vida vegetativa ou uma vida animal, como vai dizer Aristóteles, né? Bom, mas onde a arte entra nesse processo? Como eu falei, a função da arte é tornar essas ideias abstratas, esses conceitos em coisas concretas. E esse processo de ideias até chegar à materialidade envolve em pensar como vamos estruturar uma abordagem, um conceito, para que isso possa transformar-se em matéria, transformar-se em uma letra, em uma música, e transformar-se em uma escultura, transformar-se em uma pintura. Como eu posso fazer tangível aos sentidos algo que é abstrato, algo que é abstrato? E no teatro, por exemplo, a gente poderia utilizar, embora eu nunca, acho que eu nunca vi uma peça que use isso, mas não há nada que impeça, né, a utilização de certos aromas, né, e aroma muitas vezes leva a um certo gosto na boca, né, a uma certa relação entre o paladar e o olfato, né, são meio que unidos, né. Então a gente poderia se utilizar desses sentidos para fortalecer a mensagem que a gente está trazendo aqui. Então, do ponto de vista da formação integral, a educação da sensibilidade vai exigir que a gente desenvolva algo de artista, porque o artista da forma como eu estou trazendo aqui, ele antes concebe a sua ideia, né? Antes de simplesmente sair jogando um monte de coisas. E podemos pensar no processo racional da coisa, né? Como eu já fui dizendo mais cedo, né? Eu tenho uma concepção e eu vou depois colocando uma cor ali, né? Dando uma vida para aquilo, para depois trazer uma forma. Ou tem uma espécie de concepção meio que intuitiva, que muitas vezes eu falo sobre o estado de inspiração, né, que acomete os artistas. É natural que se tenha inspiração, todo mundo, todo ser humano tem essa capacidade de estar inspirado por alguma coisa, uma ideia, um sonho, um desejo profundo, né, ou alguém que lhe cause muita inspiração, seja, né, um filho, um pai, né, a pessoa amada, enfim, qualquer coisa que cause essa inspiração. E essa inspiração, ela vai nos levar até um ponto mais alto de nós mesmos e até um ponto mais coeso, mais forte, mais firme em identidade de nós mesmos. E essa inspiração, ela bate e arremata, né, faz um arrebatamento com o artista, e meio que ele se torna uma espécie de servo daquilo, né? Enquanto está tomado por aquela inspiração, ele vai fazê-la, realizá-la rapidamente, né? Aí temos algumas questões, porque pensando nessas duas formas de trabalhar a arte, né? Temos o processo de concepção mental, que vai construindo passo a passo até chegar nos elementos concretos disso, que aí a gente vai, desse processo, pensar na sensibilidade como um todo, não exatamente como o que eu penso sobre certas coisas, ou não penso, mas como eu assimilo, tá? Eu às vezes troco, né? Mas quando a gente fala da experiência, não é algo pensado, é algo assimilado ou captado, né? Porque é pelos sentidos isso, não é algo que nós raciocinamos,
Podemos raciocinar sobre isso, né? Refletir sobre isso, meditar sobre isso, mas a princípio as experiências não são pensadas, são sentidas. E então o sentido, né, sensações, o sentido vão trazendo essas sensações que vão gerando essas impressões que às vezes são fugazes, muitas vezes, mas às vezes também são profundas. E muitas vezes eu avalio como algo profundo, algo que é fugaz e vice-versa. Então a educação da sensibilidade vai construir isso. Mas no processo em que o artista ele está trazendo essa ideia, né, de concebendo essa ideia, ele precisa pensar qual a melhor forma de trazer essas coisas de maneira que ele tenha um alcance universal, né? E muitas vezes ele vai precisar pesar essas coisas todas, porque ele não vai ter a resposta exata, né? Tem esse livro de Gustavo Corsão que, deixa eu ver, eu trouxe ele uma vez no canal, mas não cheguei a desenvolvê-lo, né? Que é a descoberta do outro, né? Então, o que o artista faz em sua obra, em seu trabalho, em seu ofício, é muitas vezes permitir a descoberta do outro. Primeiro, ele faz isso dentro da sua própria alma, da sua própria experiência, da sua própria vida. Depois, ele faz isso dentro da sua para o público, né, para o coletivo. Então, a descoberta do outro é um processo fundamental na construção do que é do entendimento, né, que o artista traz para assim o público, né, para gerar a catarse que Aristóteles vem trazer e outros elementos que eu costumo abordar aqui. Mas pensando então no processo individual do artista de concepção, à medida em que ele vai concretizando a obra, ele vai passando por certas questões. Ele vai tomando contato com os seus sentimentos, com as suas emoções, com aquilo que ele se relaciona de forma mais vivazmente, né? Ele vai então tomando contato com certas coisas que são delicadas e vai precisar não ter uma espécie de retraimento, sabe? Um, Fica uma espécie de acovardamento, né? Ele precisa tratar dos temas com muita coragem, né? Ou seja, colocando o coração para agir nesse processo de construção, de elucidação desses temas. Então, o artista muitas vezes vai ter que colocar, não é exatamente a prova, né? Mas ele vai ter que colocar em movimento uma série de pontos que são delicados, né, que são sensíveis para ele mesmo, e vai precisar suportar isso, né? Eu costumo dizer, né, para os meus alunos quando a gente trabalha na escrita, né, que trabalhar com o mundo emocional é como você abrir uma caixa de Pandora, né? Ou às vezes quando a gente já sabe que a coisa tá meio ruim, é como soltar fazer um buraco numa represa, assim, né? Que aí vem aquela água assim torrencial e alaga tudo, destrói tudo que a gente construiu, né? O que a gente o que aparentava solidez. Mas então a gente não sabe exatamente o que vai sair daquela caixa de Pandora, né? Vai sair qualquer monstro, qualquer coisa assim que a gente às vezes guardou por muito tempo, ou às vezes a gente simplesmente esqueceu que existia e largou lá, né, na caixa. Mas é necessário que o artista, no seu processo de construção das obras, vá tomando contato com isso, porque é a oportunidade que ele tem de se desenvolver, é a oportunidade que ele tem de trabalhar a sua sensibilidade. Eu julgo isso como um ponto muito delicado do ofício do artista, né? É assim, um passo que ele que é muito difícil de tomar contato com esses, né, com esses demônios, né, com essas forças estranhas interiores e manter isso, né, porque muitas vezes vai acontecer um travamento ou, o que é pior, uma espécie de fuga, e aí
começam a advir certos vícios de todo tipo, seja, né, através do álcool, né, do tabaco, enfim, ou de alguns outros tipos de vícios, mas vícios que acometem qualquer pessoa, para o artista ficam muito assim claros, né, que muito claros ou muito fortes, né, aparecem muito fortemente esses tipos de vício, que é um desafio que o artista vai ter que superar. No que tange ao que trabalha com a intuição, é importante dizer que muitas vezes a gente pode, a intuição nesse caso, né, com a inspiração, desculpe, eu confundi aqui. No que trabalha com a inspiração, a gente pode dizer muitas vezes que a inspiração se dá por temas meio estranhos e meio obscuros, porque não há uma decisão ou uma construção lúcida nesse processo. Mas é como se fosse uma espécie de arco e flecha, onde o artista, ele é, no caso, a própria flecha, né? E o próprio arqueiro, ele se lança nas coisas sem pensar muito. Ele viu aquilo, né? Sei lá, aquele objeto que ele quer seguir e se atira naquilo. Muitas vezes quando chega lá, vê que na verdade é uma roubada, né? Uma fria, mas já fez, já criou. Então, nesse processo, a educação da sensibilidade vai interferir ou vai contribuir para a construção de uma clareza, que muitas vezes nem tudo que reluz é ouro, né? Já dizia, né, o provérbio. E justamente por não reluzir, por não ser ouro, né, a gente cai um monte de esparrela e percebe que precisa trabalhar essa sensibilidade para que quando chegue a nós a impressão dos sentidos, a gente já tenha o discernimento mais rapidamente de que aquilo não é algo positivo. E então a arte nesse processo, ela, por trabalhar diretamente com as emoções, vai fazer com que a gente possa tomar contato com esses elementos interiores e desenvolver uma série de enfrentamentos internos com isso, para que a gente possa depois, através de uma obra, sublimar, né, alquimizar isso, né, trabalhar de maneira simbólica esses elementos e que a gente possa superá-los, curar isso da nossa alma. Isso já é o que Aristóteles traz quando ele fala de catarse, um termo que ele tira da medicina que está relacionado com purificação. Então a arte nesse processo, nesse meio, né, na construção dessa educação da sensibilidade, vai contribuir fundamentalmente para que a gente possa purificar certas mazelas que a gente carrega e que a gente possa cada vez mais tomando contato com nossos elementos superiores, através primeiro de uma via que é sensível, que é concreta. Tá bem? Eu falo mais sobre isso, sobre o entendimento da beleza no Clube do Livro, tá? Se você tem interesse no Clube do Livro, o link está aqui na descrição, entre em contato, eu vou te responder com muita boa vontade, eu espero. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e acho que é isso por hoje. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.